tarde, pessoal. Eu sou o Giovanni. Nós vamos falar de Continuous Delivery, né, e como fazer Continuous Delivery sem sair do ar. Tá? Então, eu só me apresentar rapidinho, né, @Giovanni Bassi. Eu sou escalador, sou ciclista, né, trabalho na Lambda 3 e sou programador. Eu estou muito ligado na parte de gestão. Sou o cara que trouxe a Scrum para o Brasil, dou um monte de treinamento de Scrum, etc., mas eu sou programador, o que eu gosto de fazer é programar. Tá? Então, é assim que eu me vejo e eu me envolvo com diversas tecnologias. Né? Apesar de ter começado na tecnologia Microsoft e trabalhar muito com .NET, né, eu estou em projetos de todo tipo. Eu já tive projeto de Ruby, projeto de Node, projeto de todo quanto é tipo. Tá? Então, quando eu estou no Linux programando, eu gosto de programar um VI, um negócio bem perto do metal mesmo. Né? Se você não programa no VI no Linux, você está perdendo uma oportunidade. Eu falo isso. Tem blog.lambda3.com.br, né? E é isso aí. Uma observação, né? Eu ando de bicicleta, tá? Então, se vocês virem um ciclista na rua, troca de faixa, passa com carinho, tá? 1,5 metro de distância, tá bom? Por favor, porque a gente morre de medo quando o carro se aproxima. Todos os dias eu só ando de bicicleta, meu carro fica na garagem a semana inteira e eu só tenho ele porque eu tenho criança em casa. A Lambda é a empresa que eu trabalho, né? A gente, assim como eu também gosto de várias tecnologias, a empresa gosta de várias tecnologias, né? Então a gente tem projetos de todo tipo, de .NET, de Java, de Ruby, de Node, de Python, Hoje em dia é mais Java, Ruby e .NET, né? Principalmente esses daí que tem pintado mais. E a gente é uma empresa democrática. A gente não tem nenhuma hierarquia baseada em poder, não tem gerentes, diretores ou nada, a gente não tem títulos, né? Qualquer funcionário tem tanto direito de decidir as coisas quanto qualquer pessoa, né? Todo mundo tem o mesmo poder. E a gente, por causa disso, imagina, todo mundo tem o mesmo poder, então todo mundo sabe de tudo, as informações são livres, então todo mundo sabe quanto todo mundo ganha, todo mundo sabe quanto a empresa fatura, todo mundo sabe tudo sobre a empresa, todas as coisas comerciais, todas as coisas financeiras, as pessoas podem escolher que cliente que elas trabalham, quanto que elas ganham, com roupa que elas usam, que horas que elas trabalham, elas escolhem tudo. E a gente nunca teve prejuízo e funciona. Então, se você quiser saber mais, tem um link ali, bit.ly, Lambda 3 Democracia. Essa apresentação eu vou colocar no blog da Lambda, vocês podem ver lá depois. Então, vamos ao assunto. Nós vamos falar de Continuous Delivery, né? Então, eu gostaria de começar esse assunto, lembrando, já que a gente está no Agile Valley, falar de desenvolvimento ágil, né? Então, muita gente conhece os valores. Vocês viram lá, o Luca apresentou lá os valores do Manifesto Ágil, né? Todo mundo conhece os valores, né? Vocês já leram os princípios? Quase ninguém lê os princípios, né? A gente não passa da primeira página. Então, tem lá os princípios. E o primeiro princípio, olha só, negócio de 2001, hein? Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua, Continuous Delivery, né? E adiantada de software com valor agregado. Tá? Então, em 2001, os caras já estavam falando de Continuous Delivery, né? E agora parece, olha, pintou uma novidade, Continuous Delivery. Não é novidade. Tá? Então, em 2001, a gente já sabia que a gente queria fazer Continuous Delivery. E, na verdade, quando os caras se reuniram em 2001 para discutir isso, é porque eles já estavam fazendo. Né? Então, já existia isso, a gente tinha que o resto do mundo é mais devagar, né? E o que é Continuous Delivery? A ideia é que você está com o software sempre pronto para a produção. Todo código que você comita pode ir para a produção. Tá? É muito comum que não se tenham branches, e todo o desenvolvimento é feito no master, e o código que você fez tem que estar pronto para ir para a produção. Tá? O desenvolvedor ele não tem envolvimento com o processo de publicação da aplicação. Certo? O envolvimento dele não vai muito além de rodar um script ou apertar um botão. E às vezes não é nem ele, é alguém do time dele ou alguém até de um time de operações. Nos níveis mais avançados de Continuous Delivery, você vai ter isso sendo executado por outras pessoas que não é nem o time de desenvolvimento. Tá? Então você vai ter diversas ferramentas aí apoiando ainda. Aqui são as ferramentas, é uma coisa que está em desenvolvimento, né? Está em evolução, mas já há ferramentas que você pode falar, eu quero promover de um ambiente para o outro. E o negócio vai, e não é o time de desenvolvimento que está participando dessa decisão. Tá? E a ideia de delivery, entrega, a decisão de produção vem do negócio. O que significa Continuous Delivery? Significa você entregar o software para o negócio continuamente.
Pensa assim, eu tenho um CD, né? Então eu fiz um commit, imagina que eu gravei num CD. Entreguei ele para o negócio. Ó, pode colocar em produção. Fiz outro commit e gravei outro CD. Entreguei. Não quer dizer que o cara tem que pegar o CD e instalar. Certo? Está entregue. Ok? Legal? E aí o negócio decide. Agora é legal. Ficou bom aqui. Eu achei que está no momento adequado para a gente ir para a produção. Aí instala o CD. Continuous Deployment. Não é Continuous Delivery. Tá? Existe muita confusão com relação a isso. Continuous Deployment é o ato de que cada vez que você comita, se esse commit for bom, ele está em produção. Tá? É um pouco mais arriscado, né? E você precisa de Continuous Delivery para poder fazer Continuous Deployment. É um pré-requisito. Então não é só entregar o CD. Cada commit é entregar o CD e instalar. Certo? Talvez vocês estejam mais acostumados com a ideia de Continuous Deployment para ambientes de pré-produção. Né? Isso é um pouco mais comum. Então, você faz o commit, faz um build e já coloca o resto desse build para rodar no ambiente de testes, por exemplo. Né? Isso é como se você estivesse fazendo Continuous Deployment nesse ambiente de testes. Tá? Agora, imagina fazer isso no ambiente de produção. É um pouco mais complexo, nós não vamos falar sobre isso, mas tem muita gente fazendo. Certo? Então, no Continuous Delivery, você não segura coisas, não segura funcionalidades. Né? Você entrega ela para o cliente, mas ele decide quando ele coloca em produção. No Continuous Deployment, além de não segurar, ela vai para a produção. Como você faz Continuous Delivery? Eu não vou falar mais de Continuous Deployment, tá? É só para a gente poder diferenciar, porque é uma confusão comum. Como você faz Continuous Delivery? Testes automatizados, é o básico. Você imagina ir para a produção toda hora, com todo o commit, né, disponível, você poder ir sem testes, tem que ser maluco, né? Então, testes automatizados. Integração contínua é pré-requisito, você tem que estar fazendo integração contínua. Né? Build server, fast build, todas as outras coisas que tem sobre integração contínua. Eu não vou entrar em muitos detalhes, eu vou falar de algumas práticas de integração contínua, que são parte também do Continuous Delivery, mas você tem que ter integração contínua. Em tempo, não existe servidor de integração contínua. Tá? Integração contínua é uma prática, não um servidor. Você tem um servidor de build. Tá? Então, se você for um servidor de integração contínua, você está enganado. E tem muitos fabricantes de servidores de build que falam que são servidores de integração contínua porque a pessoa entende. Né? O servidor é de build, não de integração contínua. Então, você vai precisar do servidor de build para fazer a integração contínua, certo? Você vai precisar do código-fonte no servidor, no repositório comum, você vai precisar dessas coisas todas que a integração contínua pede, certo? Que a gente esteja trocando código com frequência. Que eu não segure o meu código na minha máquina, num ambiente separado e integre só daqui a um mês. Não faz sentido, certo? E se eu não faço integração contínua, como é que eu poderia ter Continuous Delivery? Impossível. Branches. Branches é um negócio, né, sempre com vida curta. Feature tokens, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. One-click deployment. One-click deployment é aquele negócio, né? Você apertou um botão, está em produção. Ou está no ambiente que você quer chegar. Tá? O one-click deployment eu estou deployando, né? Se existe esse verbo que não existe, né? Então eu estou instalando a aplicação com tudo que ela demanda, banco de dados, etc, em cada um dos ambientes de pré-produção e depois em produção. Não deu certo, eu consigo fazer um one-click rollback. Eu vou desinstalar. Então, eu instalei, por exemplo, uma aplicação web, que é web e banco. Instalei a web, funcionou. Instalei o banco, não funcionou, eu consigo dar rollback da web no botão. Ou o contrário. Né? Instalei o banco, funcionou. Instalei a web, não funcionou, rollback no banco com um botão. Dá trabalho, né? Nossa, isso vai me dar trabalho. Repositório de binários. O que é o repositório de binários? Quando você faz o build, você coloca o resultado desse build no repositório. Você só builda uma vez. Certo? E o resultado daquele build vai estar lá. Então, todo o seu código-fonte, se você trabalha com Java, vai ser os seus jars, se você trabalha com .NET, vai ser os seus DLLs. Né? Se você trabalha com Ruby, talvez sejam as suas gems, já compiladas, etc. Um Gen 7, alguma coisa assim. Se você trabalha com Node, talvez os seus módulos. Isso é mais discutível. A gente pode falar mais sobre isso depois. Eu tenho minhas dúvidas com relação a esses dois últimos. Depois de pipeline, nós já vamos falar mais sobre ela. E sempre produzindo código pronto para produção.
Essa é uma das mais difíceis porque é muito cultural, né? Envolve você falar com as pessoas para que elas tenham essa consciência. Imagina que o desenvolvedor vai lá e faz um código que tem muito problema e aquilo vai parar em produção. Isso pode acontecer. Então você tem que ter a mentalidade de que pode ir para a produção. Esse commit que eu estou fazendo agora vai para a produção em algum momento e eu não vou ser avisado. Certo? Então gambiarras perdem espaço. Build. Vamos falar um pouquinho mais do build. Um build por push. Né? Ou commit se você ainda é infeliz o suficiente de estar trabalhando com um servidor centralizado. Né? Testes rápidos. Os seus testes rápidos vão rodar. Geralmente testes de unidade. Um ou outro, talvez teste de integração que seja mais rápido também. Vai rodar análise de código, que vai fazer uma crítica no seu código. De repente você está desrespeitando alguma regra, né, que o seu time estabeleceu. Você já vai gerar todos os scripts de deploy e os seus dados de teste. Então, você, naquele momento você já vai ter o que for necessário para instalar aquela aplicação no ambiente que for necessário. E os seus dados de teste. Então, mais para frente, você vai ter um outro momento onde você vai rodar os seus testes de integração. Os dados que vão ser usados nesse teste já estão disponibilizados aqui, já estão criados. Então, se você faz algum tipo de migration, se você gera algum tipo de pacote de instalação de banco de dados, nesse momento da build, ele já está criado. E o repositório de unidades vai receber o outpush desse negócio todo. Certo? Então, vai ter lá guardado tudo o que for necessário para colocar essa build em produção. Então, esse é o papel da build no Continuous Delivery. Tá, e aí como é que você faz? Você coloca em produção. Pô, como é que eu coloco em produção um negócio que não está terminado? Tá? Você está desenvolvendo uma funcionalidade que vai levar 2 semanas. Você está nos 3 primeiros dias, está no 3º dia de trabalho. Você não pode pôr isso em produção ainda. Como é que você faz? Né? Então, a funcionalidade que está incompleta, você vai deixar ela desligada. O Feature Toggle é a capacidade de desligar uma funcionalidade, né, com alguma configuração, e ela ficar inacessível de alguma forma para o usuário. Então o código está lá, só que você não consegue acessar. Quem faz muito isso? Facebook. Né? Eles têm todo um sistema que controla os feature toggle deles. Eles conseguem ligar e desligar qualquer funcionalidade que eles fizeram aí recentemente. Certo? Não só ligar e desligar, como também habilitar para algumas pessoas ou para outras, mas isso é outra história. Né? Então, você coloca o código de produção, mas ninguém consegue acessar. Aí o primo pobre dessa configuração é você colocar ela no line, mas não disponibilizar de maneira fácil para o usuário. Então, por exemplo, eu coloco lá a página web, o HTML, o que for, mas eu não coloco no menu o acesso àquela página. Esse é o primo pobre. Né? Então, ela está lá, mas ninguém consegue. Você digitar o URL, você chega nela, mas ela não tem acesso fácil, então você está escondendo ela do usuário. Então, para um projeto mais simples, isso seria possível. Vai ser muito mais complexo de escrever, né? Se você for fazer uma coisa mais elaborada, você vai precisar criar toda essa questão de habilitar e desabilitar. E testar também, porque você vai ter que habilitar a feature antes de testar. Certo? Pode substituir o uso de branches. Por quê? Isso é super legal. Você, em vez de trabalhar com feature branches, onde você coda separado, né? E quando termina você integra no repositório principal, você não faz o feature branch, você coda no mainline. Certo? E desabilita a funcionalidade. Então você não precisa do feature branch. Tá? O legal é que você já elimina qualquer tipo de problema de integração que poderia acontecer também. Tá? Em alguns cenários não é possível usar. Às vezes você tem que mexer em algum arquivo de configuração, você precisa fazer algum tipo de tratamento para aquela funcionalidade subir. Certo? Então aquilo você não vai conseguir colocar em produção e desabilitar. Aí você vai pensar na ideia do feature branch. Lembrando que assim que você tiver o mínimo possível, você já reintegra. Sempre branch de vida curta. Né, que é o próximo assunto. Sempre com vida curta. Idealmente você evita o feature branch. Roda sempre no main. Tá? Pull requests. Se você trabalha com GitHub, que oferece a ideia de pull requests, né, use. Não sei se vocês sabem, mas dentro de um projeto no GitHub, você pode fazer pull request entre branches, por exemplo. Não precisa ser entre repositórios diferentes. Tá? Então, trabalha com essa ideia, sempre voltando, certo? Para o master o mais rápido possível. Eles devem o serviço como ambientes stages privados. Então, assim, eu preciso desenvolver alguma coisa, mas eu não posso ir para a produção ainda.
Porque eu preciso terminar um pacotinho um pouquinho maior porque está instável. Então, até ele ficar mais estável, ele tá separado do master. Assim que ele ficou estável, merge e segue do master. Ok? E apaga o branch, né? Branches de ambiente, staging, AT, etc. Ok, tranquilo. Naturalmente você vai ter esse branch, né? Normalmente eles vão ser fast forward, né? Então você não vai precisar, não vai ser um branch de verdade, né? Eles vão ser fast forward, porque você não está, de fato, fazendo branch o tempo todo, né? Você está sempre trabalhando no master. Como é que você coloca em produção? Cada vez que você roda um teste, você garante mais a qualidade daquela build, você vai progredindo de ambiente, certo? Então, primeiro você roda na tua máquina, depois você roda no ambiente de testes, depois no ambiente de QA, depois no ambiente de User Acceptance Test, depois produção, por exemplo. Cada vez você vai usando os mesmos scripts gerados no primeiro momento lá de build para ir fazendo essa progressão. Dentro do que a gente chama de Deployment Pipeline. Deployment Pipeline é justamente esse caminho que você vai seguir de ambientes aí para ir para a produção. Ambientes criados do zero, certo? Idealmente, você vai destruir o ambiente e criar de novo, certo? Então aí entra a ideia de máquina virtual, reinstalação, etc. Se você precisa, na hora que você vai fazer o deploy da sua aplicação, se você está copiando o arquivo na mão, você está fazendo isso errado. Se você não é capaz de apagar a máquina, criar ela de novo, colocar a aplicação para rodar e ela rodar, você está fazendo isso errado. Isso deveria ser mais simples. Tá? Então volta para a ideia do one-click deploy. Se você ainda não tem one-click deploy, esquece tudo, para e faz isso. Gasta algum tempinho fazendo isso que vale a pena. Tá? Aí a partir daí eu posso subir o ambiente e instalar. Tá? Então o que você pode pensar? Prepara uma máquina virtual com o básico que você precisa para rodar. Seja ela Windows ou Linux, deixa os pacotes mínimos ali instalados. Sobe essa máquina e instala o pacote. Tá? Quem trabalha para nuvem está mais acostumado a fazer isso. Né? Você trabalha com a AWS, trabalha com a Azure, você está vendo isso aí. Como é que é uma deployment pipeline? Né? Então, pensa o seguinte. Você tem aqui seu time de desenvolvimento, né? Ele está trabalhando, ele faz um commit, né? No version control vai dar um trigger de um build. Olha, no primeiro caso falhou. Né? Então falhou, parou aqui. Aí ele vai lá, corrige, passou, certo? Aí ele vai lá e passa para o ambiente, olha só, o pipeline, ele está indo para o próximo ambiente, ambiente de teste de aceitação. Nesse ambiente, ele vai rodar os testes provavelmente integrados, automatizados. Então aquele banco de dados que você preparou no build vai ser instalado nesse momento e você vai rodar o teste de aceitação nele. Falhou, para, corrige, vai de novo, chegou aqui, passou os testes de aceitação. Manda para o User Acceptance Test. Nesse momento, você vai ter pessoas fazendo testes manuais. Falar, isso aqui está de acordo com o que eu pedi. Então, esse último ponto, ele é um pouco mais lento. Certo? Vai demorar um pouquinho mais. Passou, produção. Certo? Esse é o Deployment Pipeline. E a ideia é que, conforme você progride nele, você vai ter um ambiente cada vez mais parecido com produção. Tá? Então, de repente, na tua máquina, você não tem um ambiente quase nada parecido com produção. Pô, no set de unidade, roda no meu próprio build server. Porque eles são de unidade, eles rodam em memória, não precisa de um ambiente parecido. Aí, conforme você se aproxima, né, então nos testes de aceitação, idealmente você já está num ambiente mais parecido. Tá? E na hora que faz o AT tem que ser um servidor praticamente idêntico à produção. Tá? Se você ainda não teve problemas em diferença de ambiente, você ainda vai ter. Tá? Então, vai indo para a direita, vai se aproximando da configuração de produção. Qual que é o mindset o tempo todo? Esse commit vai para a produção a qualquer momento sem o meu envolvimento. Ninguém vai te avisar. Ele vai para a produção. Tá? Então, você tem que estar todo o tempo fazendo o código pronto para a produção. Tudo bem? Está aqui? Uma dúvida? Não? Opa, voltou. Tá, e como é que a gente mantém contínuo livre, mantendo a aplicação nunca fora do ar? Aí tem um outro problema, né? Se você está o tempo todo criando um ambiente do zero, como você faz para manter esse ambiente no ar?
Como você faz para que quando você coloca essa aplicação em produção, ela não tire a outra aplicação do ar? Certo? Se você tem uma aplicação que demanda alta disponibilidade, você atende centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas o tempo todo, online, o tempo todo. Você não pode se dar o luxo de esperar um processo de instalação concluir. E, enquanto isso, as pessoas estão acessando a aplicação, certo? E não vão conseguir acessar. E você perde venda, você perde um monte de problemas, né? Então, como que você pode fazer para ter um ambiente de entrega contínua? Você sempre está entregando software, o negócio decide quando ele quer para produção, às vezes até com uma ferramenta automatizada, colocando a aplicação em produção sem tirar esse ambiente do ar. Aí tem um negócio chamado Green Bean Deployment, tá? Que é um negócio ainda pouco conhecido, e eu recomendo que vocês deem uma olhada. Eu vou falar um pouquinho dele. O que acontece? No Green Bean Deployment você vai ter sempre a criação de um ambiente novo. Então imagine o seguinte, você tem a sua aplicação rodando lá no ar. Vamos dizer que ela é um ambiente verde. Tá? Então a tua aplicação em produção nesse momento é um ambiente verde. Você vai criar um novo ambiente, que não está disponível em produção ainda. Esse ambiente novo a gente vai chamar de azul. Tá? Então, você vai criar um novo ambiente, então aí você vai ter o verde no ar e o azul no ar, só que se no momento que você vai procurar o endereço da aplicação, você vai bater no verde. Tá? O novo ambiente ele vai ter normalmente um outro endereço, que você consegue acessar. A tua aplicação ela entende esse outro endereço. Ela sabe que ela está em ambiente de produção, mas ainda não publicada. Certo? Você tem que trabalhar para que a sua aplicação entenda esse outro nome aí no ar. Então, por exemplo, você vai ter www.minhaempresa.com.br, produção. Aí você tem o www.2.minhaempresa.com.br. A sua aplicação sabe que ela está em produção, mas não está publicada. Seus clientes não acessam www.2, por exemplo. Tá? Aí você vai fazer testes no endereço. Aí é o último teste. Certo? Lembra, você está acessando dados de produção já. Você já está em produção. Certo? Então esse é o último teste. Aqui é a hora que você vai fazer dados que não podem alterar, você vai fazer testes que não podem alterar dados, né? Senão você vai ter um problema em produção. Ou que você vai conseguir limpar depois, né? E aí você vai fazer a última verificação. Será que no ambiente de produção mesmo vai continuar funcionando? Aí você faz esses testes. Se estiver ok, vira o interruptor, certo? E desliga o ambiente antigo. Os principais provedores de nuvem vão suportar isso aí. Tá? Então, a AWS e a Azure, os dois suportam. Eles, de maneiras um pouco diferentes, mas suportam. Vamos ver como é que isso aí funciona. Então, vamos lá. Minhaempresa.com.br, eu bati o roteador. Certo? Então, olha lá, meu ambiente verde está no ar. Eu tenho duas camadas aí, né? Um servidor web e um servidor de banco de dados. Aí eu vou começar o processo de deploy. Subir os dois servidores ali, as duas aplicações. Eu estou no mesmo servidor, ó. Então isso não é necessário, tá? Isso é opcional, poderia ter outro servidor. Legal. Aí o que acontece? Eu pego e viro. Antes eu faço teste, né? Então quando eu estou aqui, eu acesso, né, através de um outro endereço para fazer os testes. Tá ok, está funcionando, aí eu viro. Pronto. 0 de downtime. Certo? Você virou dentro do roteador. O teu IP não mudou, não aconteceu nada. Tá? No AWS eles viram teu IP também. Tá? Na hora que você vira isso aqui, eles viram teu IP. Só que ele tem um TTL super curtinho. Então você não vê. Tá? Sessão? Você vai ter que ter um servidor de sessão. Né? Sempre que você tiver uma aplicação escalada, você vai ter um servidor de sessão. Né? Aí ele vai prosseguir. Tá? No AWS, o que ele vai fazer? Na hora que você vira isso aqui, né, ele vai, o que acontece é que no AWS você vai ter o roteador e o load balancer. Porque aqui você pode ter diversos servers, né? Então ele vai pegar, vai passar aqui para o load balancer, e o load balancer vai jogar nas máquinas azuis.
Quando ele vira, quando você vira, né, ele vai virar o teu IP também. Só que ele tem um TTL muito baixo, né, geralmente acho que é 1 minuto, e aí ele já troca o teu IP público e acabou. Tá? Ele vai ter um registro A no DNS aqui, ele troca o IP do A. E aí você tem um outro problema, que alguns DNS não respeitam o TTL. E aí tem casos que isso aí você tira do ar e algumas pessoas, a aplicação fica indisponível para elas porque elas estão batendo no IP antigo ainda. Tá? Então fique atento se fizerem isso na AWS, porque seria ideal você não... Né, porque o próximo passo depois disso, o que é, né? Mata o ambiente verde. Não é porque você vai manter no ar, ficar apagando aí um ambiente desnecessário. Né? Só que aí você pode ficar fora do ar se o pessoal não está respeitando o TTL na Amazon. Tá? Então tem esse detalhezinho. Fala. Dados não comitados. Dados não comitados. Se é mesmo uma transação, idealmente a transação é curta, né? Idealmente a transação é curta. Você vai ter que transferir aquilo de alguma forma para o ambiente novo. Pois é, você vai ter que de alguma forma transferir aquilo para outro banco. Então, você vai ter que trabalhar isso manualmente, não tem segredo. Tá? Você vai ter que transferir esse dado que fechou depois de um certo período. Tá? No Azure é um pouco diferente. Tá? Ele vira aqui dentro. Você não vai ter esse problema. Tá? Ele vira aqui dentro. Então, pronto. A Amazon também tem esse modelo, onde ela vira aqui dentro. Tá? Então, é que eles têm mais de uma maneira. Na Amazon, no Azure, eles viram dentro do roteador para frente. Na Amazon, ela vira também do roteador para trás, dependendo de como você faz. Aí tem o último passo, que é muito interessante também, onde você mantém a aplicação no ar, só que você fez seu teste, certo? Mas será que você testou todos os casos? Será que você garantiu que ela está funcionando? E se tem um edge case lá que, sei lá, 10% dos seus usuários pagam que você não está vendo? Como é que você faz? Então, é parecido. Mesma coisa, ambiente verde no ar, vou lá, crio o ambiente azul, só que agora é um pouco diferente. Eu fiz o meu teste, certo? Está funcionando. Eu mantenho os dois no ar. Então aí eu pego e passo uma parte do tráfego para cá e uma parte para cá. O que é isso? Teste em produção. Quem são os testadores? Os usuários. Né? Vai começar a dar pau, vai dar bug, o que você faz? Coleta seus logs. Certo? Está vendo algum tipo de problema? Está tendo algum erro? Não. Parece que está tudo bem, deixa um tempinho lá no ar. Beleza. Aumenta. Agora está metade para um lado, metade para o outro. Está tudo bem? Está funcionando? Beleza. Coleta os logs. Funcionou. Desliga o verde. Certo? Esse modelo só tem na Amazon. O Azure não suporta. Tá? E aí esse aqui vai exigir que você troque o IP daqui. Tá? Então ele vai causar esse problema. Porque como é que ele faz para dividir esse roteamento? Né? É justamente no IP. Então o que eles fazem? Eles começam a responder para algumas regiões com IP diferente. Certo? Então o cara pergunta, ele responde com esse IP que vai para cá. O outro pergunta, ele responde com o IP que vai para cá. Eles começam a trabalhar isso aí. Mas se muda o peso, ele começa a distribuir melhor. Fala. Sim. Sim. Exatamente. O que você vai ter dois bancos de dados, né? O que você pode trabalhar aí é algum tipo de réplica, né? Então, o dado que vem para cá, ele está replicando para cá, por exemplo. Você poderia fazer isso. Tá? Mais uma vez, você vai ter que fazer isso na mão. Não tem segredo. A gente não tem tecnologia hoje já pronta nos bancos de dados para resolver isso para a gente. Você vai ter que trabalhar isso manualmente. Todo tipo de deploy quente, né, você vai ter que pensar nisso aí. Tá? Onde você não para a aplicação e começa a atualizar em ondas. Né? Você vai ter que se preocupar com isso na mão, basicamente. Tá? Então, vamos complicar mais isso aí. Pensa o seguinte. Pensa aqui que aqui não tem um web server azul. Eu tenho 150. Certo? Você não vai atualizar 150 web servers de uma vez. Você vai em fase, certo? Então, mesmo problema.
Entendeu? A sua aplicação vai ter que saber como é que ela trabalha o banco antigo e o banco novo. Entende? Então, o que acontece é o seguinte, o que vem nesse web server verde, né, ele vai ver só os dados que estão no verde. O que vem no azul, ele tem que entender os dois. Certo? Porque vai ter dado aqui que não está preparado ainda. Agora, escreveu aqui, de alguma maneira, tem que replicar para cá. Como é que você faz isso? Você vai ter que buscar uma maneira. Tá? Então você tem esse problema para resolver. Um outro problema. Se você tiver que fazer rollback, você vai ter que levar os dados que você comitou no azul para o verde. A estrutura do azul pode ser diferente do verde. Aí você fala, pô, isso está ficando complicado, né? Vai para o banco de dados NoSQL. Isso vai funcionar melhor, certo? Porque se você tiver que ficar fazendo DDL para pegar tabelas relacionais aqui, o rollback é muito mais difícil. Certo? Você não consegue levar esse dado de volta. Você está com o banco NoSQL, com o Mongo da vida, beleza. Certo? Tudo bem? Eu não vou te dar a resposta, vai depender do teu cenário. Tá? Então, como eu estava falando, né, como que os caras resolvem isso? Eles entregam IPs diferentes para o mesmo domínio. Tá? Então, uma parte, imagina o seguinte, você tem um negócio rodando, né, depende de onde está vindo o request por IP, você vai responder o request por nome, você vai responder com IP diferente. Né? Então, você vai ver dois IPs aqui, que cada um é para um ambiente, e eles internamente você fala, opa, chegou pelo IP tal. Então é o verde, chegou pelo outro, é o azul. Tá? Você coloca pesos. E você não está limitado a 2, tá? Você pode ter 10 ambientes diferentes. Tá? E aí vamos dizer que você queira testar. Isso aí funcionaria para diversos cenários, né? Você quer fazer, por exemplo, teste AB. Né? Então uma aplicação tem um tipo de funcionalidade, a outra tem outro. Você poderia fazer isso aí também. Tá? Isso. Isso. De repente, o próximo request que ele fizer, o registro de domínio dele vai expirar. Ele vai perguntar de novo para o meu DNS. Qual é o IP? Ele estava no verde. Ele vai falar, agora o IP mudou. É outro. Quando chegar pelo novo request, ele já vai cair no azul. Ele não vai nem perceber que ele mudou. O usuário não percebe que ele mudou que ele foi evoluído para um ambiente novo. Tá? Então, isso vai depender dos teus pesos ali. Você que vai colocando quantos requests você quer que vá para um lado e quantos você quer que vá para o outro. Tá? E aí, dessa maneira, você consegue não só não ficar indisponível, como testar a tua aplicação em produção. Certo? Começou a pegar problema no log, volta. Faz o processo inverso, joga de volta para cá. Certo? Nesse caso, você não precisa nem fazer rollback da tua aplicação, porque o ambiente verde nunca saiu do ar. Certo? Basicamente, o que você tem que fazer é trabalhar esses dados aqui agora. Senão você vai ter problema. Certo? Você tem que saber o que você está fazendo. E aí você tira o verde do ar e acabou. Certo? Eu tenho feito isso com os caras, né? Eu faço exatamente esse processo. Tá? Eu não tenho usado peso porque eu não tenho tido necessidade. Eu tiro o ambiente do ar. Eu faço o cenário anterior. Tá? A aplicação não fica 1 segundo fora do ar. Você não pega um log de erro. Funciona perfeitamente. Tá? É assim, deploy às vezes 3, 4 vezes no dia. A aplicação não sai do ar. Tá? Opa. É isso. Dúvidas? Sobre Continuous Delivery? Sobre Greenbow Deployments? Nenhum? Expliquei também assim? Não é possível. Deixamos as coisas pela metade da próxima vez. Eu estou com um projeto de Node agora que está usando Mongo e o próprio Mongo é servidor de sessão. Mas a gente tem umas outras experiências aqui. O que você tem usado, Rafael? Servidor de sessão. A gente está com um projeto de Java. Não está em produção ainda. Então, não tem servidor de sessão. Em outros projetos, eu posso dizer, né?
Geralmente usa o banco de dados mesmo, né? Projeto .NET com SQL Server e servidor de sessão é SQL Server. Já aconteceu de eu usar no Azure com o cache do próprio Azure sendo servidor de sessão. Tá? Então, assim, depende do projeto, né? Não tem uma... Fechou? Pessoal, acabou meu tempo. Obrigado.